João 10. Em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei. Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pôde falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo,
mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Queridos espectadores, vamos fazer um estudo a respeito dessa palavra que nós ouvimos do capítulo 10 de João. Queridos, aqui nesse capítulo 10, nós vamos ter o conhecimento que o Senhor Jesus, ele faz um discurso incisivo a respeito de que representa o mundo, as vidas, e o que representa ele para esse mundo. Então ele fala a respeito do aprisco, ele fala a respeito de ovelha, ele fala a respeito de porta, ele fala a respeito de ladrão, salteador, mercenário, ele fala a respeito de nomes que nós costumamos dar a respeito daquilo que nós vivemos. O Senhor Jesus aqui faz uma analogia da postura de um pastor que cuida das ovelhas, que tem um rebanho, e ele faz essa comparação com no mundo, né, com a convivência habitual do mundo, onde tem o pastor que cuida das ovelhas e pega essas ovelhas, guarda no aprisco, fecha, e na hora de levar para a pastagem, ele vai, busca e leva para a pastagem. Então o Senhor Jesus faz uma analogia simples daquilo que é cotidiano nas nossas vidas. E aqui, queridos, vamos ter um entendimento de algumas coisas importantes para a nossa vida. Por quê? Quando ele faz essa conotação, ele diz o seguinte, ele diz que aquele que entra nesse lugar onde estão as ovelhas, que ele considera aprisco, e o que é esse aprisco? É o mundo. Né? O mundo é onde está as ovelhas do Senhor Jesus. As ovelhas estão no mundo. E esse é o aprisco. Então ele diz que quem é que vai abordar esses apriscos? Quem é que vai abordar essas ovelhas que estão no aprisco? Ele diz que aquele que não entra pela porta das ovelhas, sobre por outra porta, é ladrão e salteador. Queridos, o que nós vamos entender? Porque ele vai dizer que ele é a porta. Ele vai dizer que ele é a porta, ele é o único que tem a capacidade de chegar até as ovelhas. Por quê? Porque há muitas abordagens, querido, a respeito da vida, da ligação de Deus com os homens, das ovelhas do nosso Deus na vida dos homens. Então, essas ovelhas que estão no mundo, elas estão sendo abordadas por vários tipos de pessoas. Por isso que existem várias religiões. Existem várias denominações, existem vários deuses, existem muitos pastores, muitos líderes religiosos, são muitos. Agora, o Senhor Jesus identifica para as ovelhas dele, ele se identifica nesse capítulo 10. Ele mostra que as ovelhas dele só ouvem a voz dele. As ovelhas dele só têm uma maneira de chegar até as ovelhas do Senhor Jesus, é através dele. Se não for através do sangue do Cordeiro, se não for através da palavra de pregação, de salvação, do nome do Senhor Jesus, uma palavra de salvação pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa, querido, é a única porta de entrada para atingir as ovelhas do Senhor Jesus. Qualquer outro discurso a respeito de anunciar Deus e anunciar deuses são ladrões e salteadores. É isso que Jesus está falando. Que ele é a única porta. Só pode existir uma maneira de você abordar a ovelha do Senhor Jesus. É anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É anunciar a palavra de Deus na visitação do Espírito Santo pelo nome do Senhor Jesus. Não tem outra maneira. Porque ele diz que ele é essa porta. Não existe outra. Por isso que ele fala a respeito que o porteiro, ele diz, olha, aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Esse é o pastor. Aquele que entra pela porta. E quem é que entra pela porta? Se ele é o porteiro, só pode ser aquele que ele libera.
aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que traz, né, a presença do Senhor Jesus para as ovelhas. Porque ele diz que ele chama a sua voz, essa voz, chama as suas ovelhas pelo nome, né? Chama as ovelhas pelo nome e as suas ovelhas. Ele tem, então, querido, há uma intimidade. A ovelha conhece a voz. Ele conhece a voz do seu pastor, conhece a voz daquele que tem a palavra de salvação, daquele que pode conduzir a vida delas. Porque aqui, queridos, a questão dessa ovelha diz respeito, o que o Senhor Jesus fala a respeito dessa abordagem da ovelha, fala daquilo que é do seu bem precioso. O que é seu bem precioso, querido? Não é as suas finanças, não é o seu dinheiro, não é aquilo que você tem na conta bancária, o que você tem de ouro, de prata, não é isso. O seu maior bem precioso é a tua alma e o teu espírito. Esse é o seu maior bem precioso. E esse bem precioso que você tem, é que o Senhor Jesus diz que só existe um que tem a voz que você possa ouvir e entregar. Compreende? E por isso que ele diz, ó, o que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aquele que não vem pela porta é ladrão e salteador. Porque ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E isso, querido, essa ovelha é aquele que você tem o coração ardente para essa palavra. Aquele coração que arde pelo amor dessa palavra, que deseja o seu Senhor. E aí o Senhor Jesus demonstra. Ele diz que de modo nenhum, você que conhece a voz do seu pastor, jamais vai seguir outra voz. Jamais vai seguir outros ladrões e salteadores que querem roubar o seu bem precioso, que é teu espírito e tua alma. Ele diz que você jamais, pelo contrário, vai fugir dele. Vai fugir porque conhece a voz do estranho. Você conhece. A ovelha do Senhor Jesus conhece. Por isso, querido, nesse mundo conturbado, nesse mundo onde existem muitas vozes, onde existem muitas pregações, existem muitos anunciadores da palavra de Deus, nós temos que ter descanso, ter paz. Porque o Senhor Jesus diz que nós conhecemos, a ovelha dele conhece a voz dele. E ele é o bom pastor, querido. Ele é o bom pastor que ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 para ir buscar a ovelha perdida. Então, nós não temos que ficar preocupados no mundo, porque Deus vai sempre prover o resgate das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós devotamos nossa oração, no sentido de trazer o resgate para nosso Deus. Nós temos que confiar em Deus. Se há na família um filho que se perdeu, né? Uma filha que se perdeu, algum ente querido, alguma pessoa estimada da família, do seu afeto, de relacionamento, de amizade ou de vizinhança, você descansa em Deus. A sua oração seja uma oração de descanso, de confiança, que Deus vai resgatar. Porque se é a ovelha do aprisco dele, você pode ter certeza que vai ouvir a voz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai prover uma maneira de resgatar essa vida. É isso que ele está dando, essa convicção para nós. É esse ensino que no capítulo 10 de João, ele nos dá essa segurança de que ele é um Deus que guarda as suas ovelhas. E ele dá o entendimento para nós, que nós temos esse conhecimento, que nós sabemos quem é o nosso pastor, porque ele diz, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta da ovelha, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. Essa convicção que nós temos, querido. Essa convicção, não importa os lugares onde as ovelhas do Senhor Jesus se perderam diante dessa colocação que ele diz, olha, se ele diz, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Querido, é essa convicção que, embora as pessoas, o ladrão e o salteador, acha
que através do engano, através das promessas de homens, de falsas promessas, de mundo de fantasia, né? Trazendo fantasia, ilusões, né? Que é de agrado do ouvido humano, né? Ilusões de trazer prosperidade financeira, de Deus trazer promessas de vitória sobre os seus irmãos, entendeu? De você ser maior do que os seus irmãos. São pregações que agradam o ouvido. E o Senhor Jesus diz que mesmo diante desses que trazem essas fantasias, essas ilusões, né? Pregando ilusões que regala, pregando ilusões que deleita a carne do homem, o ego do homem, embora tenham esses tipos, ele diz que são ladrões salteadores porque o objetivo deles é trazer o agrado para o ouvido dos ouvintes, mas trazer em troca os recursos financeiros para aumentar a conta bancária deles. E o Senhor Jesus diz que esses são ladrões e salteadores. Mas ele nos dá convicção, querido, que as ovelhas do Senhor Jesus não vão ouvir esses. Não vão estar com ouvidos para ouvir esse tipo de discurso, para ouvir esse tipo de fantasias. O Senhor Jesus diz que se alguém entrar por mim, significa ouvir ele, ouvir a voz do pastor. Ele diz, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O que significa isso, querido? Quando você tem o Senhor Jesus como seu pastor, ele é aquele que cuida da tua vida. Ele é aquele que você devota a tua oração, a sua segurança, a tua vida, em todos os momentos de o que você circula, em tudo aquilo que você deseja na vida, tudo aquilo que você convive na vida, em termos de doença, dificuldade financeira, sustento da tua família, todas essas dificuldades. Quando você deposita no altar do seu pastor, que é o Senhor Jesus, que é o grande pastor das ovelhas, o Cordeiro de Deus, ele, através do sangue do Cordeiro, que nos dá a oportunidade de nós chegarmos no grande pastor da ovelha, o nosso grande pastor, sumo sacerdote, ele que está à direita do Deus Pai, que intercede por nós, que está ali aliançado conosco, intercedendo por nós junto ao Pai. Esse que é o nosso amém. Ele é o sim para nossas orações. Ele é o amém para as promessas de Deus sobre nossas vidas. Ele está sentado à direita de Deus Pai, querido. Esse é o nosso pastor. O que nós temos que fazer é depositar nossa vida nele. Por isso que ele diz, aquele que achar essa porta, aquele que encontrar essa porta. Ele diz, se alguém entrar por essa porta, por esse canal, essa ligação com ele, em oração, e você tem o conhecimento do que ele representa para a tua vida, o que ele significa para a tua vida. Essa é a porta que você tem que achar. E quando você encontra essa porta, ele diz que você será salvo. Vai ser salvo do quê, querido? Você vai ser salvo de tudo que acontece na tua vida, de toda circunstância na tua vida. E ele diz que você vai encontrar pastagem, significa que você vai ser alimentado, você vai ser cuidado. Ele é um pastor que cuida das nossas vidas. Mas nós temos que achar essa porta, querido. Nós temos que encontrar esse canal. Essa ligação com o pastor, nosso pastor, que é o Senhor Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o grande pastor, querido. Ele é o grande pastor. Se você for ver lá em Ezequiel 34, você vai ver a respeito, quando o nosso Deus fala a respeito dos pastores que abandonaram as ovelhas. Ezequiel 23, Jeremias 23 fala a mesma coisa. E Deus, diante do abandono dos pastores que cuidam das ovelhas do Senhor, ele promete, lá em Ezequiel 34, assim como em Jeremias 23, ele promete o advento, a presença do Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, aquele que era o prometido da raiz de Davi, a cuidar de nossas vidas, a cuidar de cada uma das suas ovelhas. Essa segurança que nós temos que ter, querido. Essa certeza dessa palavra que nós temos que ter e nos pautar nela, porque no versículo seguinte, ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querido, esse é o nosso cuidado. Se nós temos que ter esse entendimento.
Porque se nós desviarmos a porta que nos leva ao Senhor Jesus, se nós não ficarmos atentos a essa colocação que Ele nos dá, nós vamos nos perdermos, nos desviarmos diante do mundo, né, da Babilônia que existe através do mundo religioso que está sobre a face da terra. Há muita religião, há muitas pregações, há muitos pregadores, há muitas palavras, há muitos pensamentos humanos lançados a respeito da vida do homem. Então você tem que conhecer qual é a tua porta, você tem que conhecer qual é o seu pastor, para você estar com o seu ouvido atento à voz dele. Por quê? Porque há uma palavra incisiva aqui em João 10:10 a respeito disso. Porque ele diz que o ladrão, quem é o ladrão? É aquele que não entra pela porta. É aquele que não entra através do Senhor Jesus. É aquele que vem através de pregações, ou de ensino, ou de raciocínio, de mente humana, trazendo o contexto para deleite humano, para os desejos da tua carne, para você contemplar e adquirir um conhecimento e obter aquilo que a sua carne deseja. Mas não é essa porta que o Senhor Jesus diz. O Senhor Jesus diz para você tomar cuidado, porque esse é o ladrão. E o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ele mata o quê, querido? Ele mata a tua alegria, ele mata a tua fé, ele mata a sua disposição, o amor que você tem pelas vidas, o amor do relacionamento que você tem no dia a dia. Querido, como o mundo hoje está atropelado por essa angústia, o mundo hoje está atropelado pela ansiedade, por querer receber as coisas rápidas, né? De querer ter um resultado rápido, de querer ter um atendimento rápido, de querer resolver o seu problema rápido. As pessoas estão perdidas, né? Buscando, através do deleite das músicas. Você vê a cena desse carnaval que passou esse ano, quantas pessoas se esbaldando, jogando a vida diante da bebida, diante da loucura, né? Através da música e do barulho para tentar trazer alguma satisfação para si, querido. Porque perderam a alegria de viver dentro da própria existência de Deus em nosso coração. É isso que o ladrão rouba, tira a nossa paz, rouba e destrói a nossa vida, destrói a família, destrói a casa, destrói o amor entre as pessoas, que é o veículo. A palavra em Coríntios diz que o amor é o nosso vínculo que nos aperfeiçoa diante de Deus quando nós relacionamos isso com o nosso semelhante. Esse é o único veículo que nos traz dentro da unidade do corpo do nosso Deus, através do corpo de Cristo na vida dos homens. E o ladrão e o salteador vai tentar roubar isso de nós, roubar o amor de Deus pela vida das pessoas, a alegria do Espírito Santo em viver a alegria de ver o sol nascer, de você acordar cedo, olhar para o sol e ter a alegria de viver e dar graças a Deus pelo dia que Deus fez para você. Isso que o diabo tenta roubar de nós, o ladrão tenta roubar de nós, através da ideia, do raciocínio humano, em trazer palavras que podem nos roubar essa palavra que o Senhor Jesus está dizendo, que Ele é essa porta. Por isso que Ele diz, agora Ele veio trazer uma vida e uma vida abundante. O significado dessa vida abundante, querido, nós vamos ver no versículo mais posterior, depois, que o Senhor Jesus veio trazer vida eterna. É essa vida abundante que Ele está anunciando para nós. É uma vida de vitória aqui na terra, uma vida de vitória sobre as circunstâncias que acontecem em nossas vidas. Doença, alimentação, dificuldade financeira. Querido, o Senhor Jesus diz que nós vamos ter essa vida abundante baseado nele, porque vai ser a confiança no nosso Senhor, vai ser a confiança no nome de Jesus, que nós podemos com o joelho dobrado, em oração, clamar a Ele para trazer essa vitória sobre nossas vidas. A adversidade, o Senhor Jesus nos dá a deliberação de nós orarmos. Ele diz, se há alguém entre vós alegre, que cante louvores, há entre vós alguém triste, chorando, que ore. Então, é essa a nossa força, querido. É esse poder que está sobre nossas vidas. Porque na oração, no nome de Jesus, nós vamos ver a circunstância mudar. Nós vamos ver o inimigo se afastar diante de nós, através da oração, da fé no nome de Jesus.
É isso que ele diz, é essa vida abundante que ele veio trazer para nós. De nós termos paz, há entre vós algum enfermo, chame o presbítero da igreja, impõe a mão sobre ele e a oração da fé vale muito nos seus efeitos. É isso, é esse poder deliberado sobre a vida da igreja, né? Da libertação da cura, libertação das dificuldades, da vida de paz e alegria na presença do Senhor, de você poder contemplar a natureza, conviver, né, com todos os aspectos de vida que nós temos, que o mundo hoje não assiste mais. Nós estamos presos na televisão, na mídia, nas notícias. Nós não temos tempo para olhar um céu estrelado, nós não temos para olhar um sol, nós não temos tempo para olhar uma natureza, uma paisagem, a beleza de uma flor, de uma rosa, o perfume, o canto de um pássaro. Não, nós nos perdemos, querido. Há muitas horas, por isso que o Senhor Jesus falou que tem ladrão e salteador, que quer roubar de nós a alegria de nós vivermos. E ele tem uma promessa para nós de vida abundante. Sabe o que significa isso, querido? Eternidade. Qual é o homem dessa face da terra que tem essa fórmula para trazer eternidade? Qual é? Será que algum homem rico, né, dos Estados Unidos, entre esses que se expõem, né, pode trazer para nós a eternidade? Querido, a eternidade está naquilo que o homem acha loucura, que é a palavra da pregação. A palavra da pregação é loucura para o homem, mas para nós é louvor, para nós é glória, porque é eternidade, querido. É isso que Jesus está falando, eu vim trazer eternidade. Isso é um poder tremendo sobre as nossas vidas, de nós termos uma vida vitoriosa nesse período que nós vivemos como erva, 70, 80 anos, o que passar disso é enfado e canseira, e depois vivemos a eternidade com o nosso Deus, vida longa, abundante. É essa promessa que o Senhor Jesus veio trazer para nós, querido. É isso que Ele está dizendo para nós, entrarmos pela porta, essa porta, olhar quem é o porteiro, ouvir a voz dele, de não nos distrairmos com aquilo que os homens estão trazendo de raciocínio humano para desviar isso que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Ele é o nosso pastor, querido. Ele está anunciando para nós. Ele, nesse capítulo, ele diz, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. O Senhor Jesus está dando essa posição para nós olharmos e reconhecermos, entendermos isso. Não deixarmos o ladrão roubar isso de nós. E ele diz que quando ele fala que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida para suas ovelhas, ele dá essa comparação, porque no versículo seguinte ele mostra os outros tipos de pastores que nós vamos entender, né? Porque ele diz que existem pessoas que se veem na posição de pastor, mas ele diz, é o mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que faz o serviço pago, né? Que você te abençoa se você pagar, que se você pagar, ele vai orar para você ir para o céu. Se você pagar, ele vai orar para você ser curado. Se você pagar, ele vai te dar as promessas de Deus para a tua vida. Esse é o mercenário. O mercenário ele fala das promessas de Deus, ele fala dessa palavra através de um pagamento. Ele é contratado. Ele faz o serviço não por amor àquele que ele serve, mas ele faz porque ele é pago. O amor dele é pelo dinheiro. E nós conhecemos no mundo de hoje muitos que estão seguindo esse tipo de posição, né? Nós não cabemos nós fazer o juízo das pessoas, mas nós conhecemos, né, quem estão fazendo esse papel de mercenário. Por isso que o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas me conhecem, elas conhecem a minha voz, porque nós sabemos quem são os ladrões e salteadores, nós sabemos quem são os mercenários, ninguém é enganado. As pessoas que querem ser enganados, por quê? Porque são enganados pelo desejo de resolver o problema da sua carne. E aí eles se entregam a esse tipo de posição. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina, que o mercenário não é pastor. E não conhece as ovelhas. Porque ele está preocupado não é com a ovelha. Ele não está olhando a ovelha. Aí o Senhor Jesus diz, e vem o lobo. Quem é o lobo? O lobo é o inimigo, é a prova. É a situação difícil.
O lobo é a situação de adversidade que vem sobre nossas vidas, né? O ataque do inferno sobre nossas vidas, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, né? A mão sanguinária, às vezes o problema da adversidade do tempo, né? Que vem tirar a nossa paz, são circunstâncias da nossa vida, que todos nós temos que passar, que nós passamos, são adversidades. E aqui ele diz, olha, esse mercenário que vive, porque não conhece a ovelha, ele vive por aquilo que ele é pago, ele vai fugir. E quando ele foge, as ovelhas se dispersam. Ele diz, as ovelhas se dispersam. E aí, querido, quando essa que eu quero te garantir, que ele abandona as ovelhas e foge, então o lobo arrebata aquelas ovelhas que são pequenas, aquelas ovelhas que estão fracas, feridas, aquelas que ou estão muito gordas, não conseguem se locomover, não conseguem fugir. Essas o lobo pega. Por isso que o Senhor Jesus nos adverte, querido, que nós temos que saber onde nós nos posicionarmos, qual o lugar que nós temos que estar, para nós não estarmos sendo postos com aqueles que estão à beira do abismo. Porque ele fala a respeito dos falsos profetas, ele fala a respeito do falso Cristo. Quem que é o falso Cristo? É aquele falso ungido. Cristo significa unção, ungido. O falso ungido que dá uma aparência de unção, de falar pelo Espírito Santo, mas fala pelo espírito de engano, pelo espírito dos demônios ou pelo espírito da carne do homem. E esse Senhor Jesus diz que são falsos, esses vão cair no abismo. E aquelas pessoas que seguem ele vão cair no abismo também. Então nós temos que estar atento a isso. Nós temos que... o mundo espiritual é um mundo que nós não podemos olhar de uma maneira simples. A palavra de Deus nos adverte que nós não podemos ser simples. O simples no mundo espiritual acaba caindo, querido. O Senhor Jesus, o anseio do nosso Deus é que haja sabedoria. Ele diz para nós sermos sábios, para nós aprendermos com Ele. O Espírito Santo foi derramado sobre a face da terra para nós aprendermos, para nós não sermos considerados simples, porque senão nós vamos nos perder, nós vamos ser conduzidos por ladrões e salteadores. É esse cuidado que o Senhor Jesus tem com as ovelhas, que Ele nos adverte, para nós estarmos atentos ao conhecimento da voz dEle, que é anunciada, pregada na palavra, no ensino, nas igrejas, né? Através dessa palavra anunciada. Então, nós temos que ouvir e aprender, estar com o ouvido espiritual para nós entendermos. Porque ele diz que o mercenário foge porque ele é mercenário, ele é pago, ele é contratado, o problema dele é com dinheiro, e ele não tem cuidado das ovelhas. Só que o Senhor Jesus dá uma certeza para nós, querido. Mesmo diante daquela condição das ovelhas que se perderam, que veio o lobo e as ovelhas se perderam, ele fala para nós, ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus é poderoso, querido. O amor dele é tremendo por nossas vidas. Ele jamais vai desamparar. Jamais vai deixar desamparado um filho dele. Jamais. O que nós temos que ter é o reconhecimento de que ele é a nossa porta. E isso faz, querido, através do joelho dobrado. O reconhecimento da porta que é o Senhor Jesus sobre nossas vidas é joelho no chão. É oração, querido. É nós dobrarmos nosso joelho e clamarmos o nome do Senhor Jesus. É nós invocarmos o nome dele, querido. Essa é a porta das ovelhas. Esse é o sinal da marca dos filhos de Deus. Que não, a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Nós não temos que depositar a nossa fé, aquilo que é precioso na nossa vida, através de outros homens, querido. Não, nós temos que direcionar a nossa fé no Senhor Jesus. Ele é a porta das ovelhas. É essa a direção da nossa fé. Nós podemos relacionar com as pessoas no amor, na confraternização, deliberarmos a nossa fé, dar o testemunho, o cuidado, o zelo pelas vidas, o amor ao próximo. Mas aquilo que é precioso, que é a nossa fé, é ao Senhor Jesus, querido. Nós temos que devotar isso, a porta das ovelhas, que é o Senhor Jesus. Depois ele diz que
ele daria a vida dele, né, em resgate dessas pessoas, ele daria a vida dele, e ele recebeu do Pai esse poder de dar a vida dele, mas também de retomar a vida dele. Ele falou, eu tenho isso do meu Pai, eu e meu Pai somos um. Assim como eu tenho a deliberação de dar a minha vida pelas ovelhas, eu tenho também o poder e a capacidade de retomar a minha vida. Foi aquilo que nós sabemos, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou, ele retomou a vida dele, está sentado à direita de Deus Pai, está sentado à direita do Todo-Poderoso. E ele, querido, é aquele que intercede por nós. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que intercede por nós junto ao Pai. É isso que ele está anunciando aqui, que ele estava falando. E quando ele deu essa palavra, né, que ele tinha essa autoridade de receber do Pai esse mandato, de entregar a vida dele pelas ovelhas e depois retomar a vida deles, teve reação entre os religiosos. Os religiosos ficaram estarrecidos com aquilo e começaram a criticar, a dizer que ele era um endemoniado por estar falando aquilo. E houve essa discussão, alguns falavam, não, ele é endemoniado, por que vocês estão ouvindo ele? Mas outros diziam, mas não pode, como é que um endemoniado fala essas coisas? Não só isso, o que ele faz? Ele deu vista a um cego, como é que um endemoniado faz isso? Entendeu? Então, o próprio testemunho da opinião pública estava sendo discutido a respeito disso. Existia aqui os chamados formadores de opiniões que ficavam ali discutindo a respeito dessa conduta do Senhor Jesus. E isso, queridos, é um tremendo ensino para nós, porque o Senhor Jesus vai falar a respeito disso. Porque os fariseus chegaram nele e foram interpelar ele no sentido, olha, por que você vai deixar nós suspensos, nossa mente suspensa, com relação a você? Você é o Cristo? Falou. Eles perguntaram para Jesus, você é realmente o Cristo? Aí Jesus olhou para eles e falou, olha, vocês não vão entender isso, porque vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês entenderiam isso. Mas vocês não têm capacidade nem de entender por ouvir aquilo que eu falo, porque o que eu falo aquilo que o Pai me mandou, né? Vocês não conseguem me entender. Mas se vocês não querem entender por aquilo que eu falo, vocês deviam entender pelas minhas obras, porque as minhas obras testificam a meu respeito. Querido, é a respeito disso que nós temos que entender. Como é que se compõe a obra de Deus na vida dos homens? A obra de Deus na vida dos homens, querido, ela se compõe daquilo que é anunciado, da palavra anunciada, mas principalmente pelas obras. O Senhor Jesus, ele falou para os fariseus, para os religiosos, falou, olha, vocês têm capacidade, vocês não têm capacidade para identificar a voz do Pai que está em mim, pelo menos vocês vejam as obras do Pai que está em mim. E aí, quando ele falou isso, ele identificou o Pai, falando do Pai, né? Ele se referindo a Deus como o Pai dele. Ele falou, meu Pai está em mim. Quando o Senhor Jesus falou isso, e falando, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, querido, aqui está o segredo. Aqui está o segredo da vitória daqueles que têm no Senhor Jesus a porta, a vida, que tem a porta de saída do aprisco. Porque a proposta do Senhor Jesus é tirar do aprisco. Ele veio para o aprisco e diz, olha, aqueles que entram, mas a porta do aprisco sou eu, e vou tirar do aprisco. A proposta do Senhor Jesus é tirar do aprisco. Por isso que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quer dizer, há um trabalho de sair do aprisco. É isso que o Senhor Jesus quer nos fazer, querido. Ele quer nos tirar, levarmos nossa vida para uma vida eterna com Ele. Porque ele segue no versículo seguinte, ele diz, eu dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar.
Eu e o Pai somos um. Querido, esse é o poder que está sobre nossas vidas. O Senhor Jesus deliberou um poder. Essa deliberação do poder, dessa palavra que o Senhor Jesus nos deu, veio do céu, querido. Veio de Pai, veio do nosso Deus poderoso que fez o céu e a terra. Ele está nessa palavra. Ele está nessa palavra de eternidade. Ele diz que não haverá, o Senhor Jesus nos dá o entendimento que não vamos perecer. Não perecerão. Essa é a certeza, ó. Vida eterna, ele diz, eu dou a vida eterna, jamais perecerão. Isso é poder de Deus, nós temos que ter essa fé. E para nós buscarmos isso é através da porta que é o Senhor Jesus. E essa porta que é o Senhor Jesus nós fazemos através de joelho dobrado, em oração, buscando a Ele, querido. E quando eu digo joelho dobrado, não significa o joelho literalmente dobrado, mas é um coração dobrado. É um coração, uma alma dobrada diante de Deus. De um coração contrito, de reconhecimento, de que Ele visita a tua vida a todo instante. Em todo momento da sua vida, o Senhor Jesus, os olhos do Senhor Jesus estão sobre você. Ele diz que ninguém vai te arrebatar. Ninguém vai pegar da mão de Deus. Você está num lugar seguro, querido. Quando você está nessa posição em Jesus, você está num lugar seguro. Ninguém vai te arrebatar. Ele diz que ninguém arrebatará da minha mão. E aquilo que o Pai deu, ninguém vai tirar. Quando o Senhor Jesus falou disso, Ele e meu Pai, os fariseus quiseram apedrejar Ele. Os religiosos quiseram apedrejar o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus falou, qual das obras que eu faço que vocês estão querendo me apedrejar? Aí eles falaram, olha, nós não queremos apedrejar você pelas suas obras. Nós queremos apedrejar você porque você diz que é filho de Deus. Você chama Deus de Pai. Aí Jesus virou para eles, dando um ensino para eles, que é para nós, queridos, para nós entendermos o significado disso. Aí o Senhor Jesus virou para eles e falou, mas não está escrito na lei de vocês, sois deuses? Se a palavra de Deus chamou vocês de Deus, para quem vocês? Aquele a quem essa palavra foi destinada, para os filhos de Deus. Se você for ler, a referência que o Senhor Jesus fala a respeito disso, é o Salmo 82. No Salmo 82, querido, você vai ver a palavra. Isso significa, no Salmo 82, fala a respeito de Deus reunido com os deuses, significa com os filhos dele. Né? E o que significa deuses aqui nessa palavra que o Senhor Jesus está falando? Ó, se a palavra diz, na Escritura diz, vós sois deuses, e a Escritura não pode ser contraposto, aí ele diz a lei não pode, a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar. Qual o significado disso, querido? É que você, nesse lugar de filho de Deus, reconhecendo que o Senhor Jesus é a porta, é o canal para esse lugar seguro para a tua vida, esse porto seguro para a tua vida. Isso significa, querido, que você tem toda a autoridade sobre a face da terra. O Senhor Jesus diz, toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Né? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pisarão sobre serpentes, escorpiões, e nenhum poder do mal lhes causará dano. É essa autoridade na qual o Senhor Jesus invoca aqui e fala para os religiosos, daqueles que creem, né? Daqueles que estão com Ele, daqueles que têm a porta, o Senhor Jesus na porta, aqueles que seguem o Senhor Jesus. Por quê, querido? Tem toda a autoridade sobre a face da terra. Por isso que o Senhor Jesus falou, ó, não pode falhar, as Escrituras não pode falhar. Se chama de deuses, aquele que a promessa tem, né? Essa Escritura não pode falhar. Há um poder sobrenatural sobre nossas vidas, querido. Há um poder. Nós temos que andar de uma maneira simples, mas um coração cheio de fé. Né? Invocando o nosso pastor, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus sobre nossas vidas. E tudo vai estar aberto para os caminhos para nossas vidas. Em seguida, o Senhor Jesus fala, quando ele fala, se eu faço as obras do meu Pai, vocês não acreditam.
Se eu faço, se eu falo, vocês não creem. Se eu faço as obras, vocês não creem. Sabe por quê? Vocês não são ovelhas. Né? E aí, então, querido, eles tentaram apedrejar o Senhor Jesus, tentaram pegar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus se livrou deles e foi para o Jordão. Ele foi lá para o Jordão no lugar onde João Batista pregava, onde estava o início do ministério. O Senhor Jesus voltou onde estava o início do ministério. Querido, aqui há uma palavra tremenda para nossas vidas. Porque a gente nós achamos que quando nós somos vencedores em Cristo Jesus, nós podemos romper, né, sempre, podemos ser vitoriosos na frente da batalha, e estar rompendo sempre. Não, querido. Nós temos que reconhecer que no mundo jaz o maligno. O Senhor Jesus disse que o príncipe desse mundo é o diabo. Nós temos que ter posição, querida, de retirada. O Senhor Jesus nos dá o exemplo disso. Que num embate, numa guerra espiritual, nós não temos que ser afrontadores anunciando e querendo achar que todo o poder está sob nossas mãos, tá, para confrontar o inimigo. Não. O Senhor Jesus, ele tinha todo esse poder no céu e na terra. E ele nos deu o exemplo de retirada. A palavra diz textualmente, novamente se retirou para o além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Esse é o segredo, querido, da vida de um homem e uma mulher nascida de novo e que vive o Espírito Santo. Ele não nasceu de novo para impor a vontade de Deus sobre a vida dos homens, para exigir e para ter toda a autoridade sobre a vida dos homens. Não, querido. Nosso Deus é amor. Nosso Deus, acima de tudo, ele é amor. E os olhos dele estão sobre todos, querido, sobre o justo e sobre os injustos. Ele não quer, de maneira nenhuma, que nós sejamos aquele que, nesse tipo de batalha, que nós sejamos aquele que pisa o nosso inimigo. Por isso que a palavra sobre o Senhor Jesus é que ele seria aquele que não fumega e não esmaga a cana. Ele não é aquele que exige uma posição. Quem faz isso é o inimigo, querido. O diabo, ele é que faz isso com seus servos. Ele exige uma autoridade dele. Ele impõe a autoridade dele. O Senhor Jesus não, querido. O Senhor Jesus, ele anuncia. Ele dá a palavra de amor. Ele dá a palavra de vitória sobre nossas vidas. Mas na presença daquela voz contundente contrária, o Espírito Santo diz que ele se retira. Assim o Senhor Jesus fez. Se retirou diante dessa imposição. Ele não fez o embate. Assim como nós não devemos, os filhos de Deus não devem estar nesse embate da religiosidade, no embate das questões da fé. Nós não viemos para isso, querido. Nós viemos para entregar ao Senhor Jesus nosso louvor e a nossa adoração. E aí, essa posição que o Senhor Jesus fez, ele se retirou e voltou para o princípio. Ele foi lá para o Jordão. E aí, deu oportunidade para que as pessoas fizessem uma reflexão daquilo que é a vida, da reflexão do significado da presença dele na vida dos homens. E aí que nós vemos as pessoas fazendo uma análise. E ali uns diziam que João Batista não fez nenhum sinal que o Senhor Jesus tinha feito, mas tudo aquilo que João Batista falou que ele seria, realmente o Senhor Jesus fez. E demonstrou todos os sinais que João Batista tinha anunciado. E aí há uma reflexão. E a palavra diz que muitos ali creram nisso. Onde é que está o poder dessa fé, querido? Será? O Senhor Jesus dá uma demonstração clara aqui. Que o poder da fé não foi na imposição dele sobre a vida dos homens, mas foi no amor. E ele se retirar e deixar que os corações dos homens fizessem uma análise daquilo que significa de poder e vitória sobre nossas vidas. Querido, há uma palavra de vida eterna sobre nossas vidas. Há uma palavra de reflexão poderosa sobre nossas vidas. Porque nós estamos no mundo, e no mundo há muitas vozes. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. O nosso pastor se chama Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Ele diz: eu sou o pastor das ovelhas.
Esse é o nosso pastor. É o prometido, querido. Se você for ver lá no Ezequiel, nos livros do Antigo Testamento, os profetas anunciando a respeito disso. E aquilo que foi anunciado lá no Antigo Testamento, nós podemos viver hoje no nosso século, na nossa vida. Essa palavra de João 10. Eu quero fazer um convite para vocês, de nós continuarmos nesse estudo maravilhoso. E amanhã nós voltamos aqui para estudar o capítulo 11 de João, se assim Deus nos permitir.